eu não tinha tempo para nem respirar, assim. E aí, eu acho que isso tudo angustia muito você, né? Então, você fica a sua vida pessoal até um pouco afetada com essas angústias, né? E hoje em dia, eu acho que eu consigo, com o número de funcionários que eu tenho hoje, ter uma tranquilidade maior, né? Para que eu faça coisas mais importantes, né? Porque antes eu acho que eu era consumida com a questão do bombeiro, né? De apagar incêndio, que hoje eu acho que a qualidade da sua vida é outra. Opa, Mirela, tudo em ordem? Seja bem-vinda aqui para essa nossa conversa de hoje. Vai ser um prazer enorme lhe entrevistar hoje, viu? Será muito Até bom o aqui. prazer é todo meu, né? Todo meu. É recíproco, nós vamos aprender juntos aqui nessas entrevistas que eu faço. A gente sempre aprende muito, né? Tanto eu aprendo com você, que é uma aluna minha, como também eu sei que você vai aprender muito aqui nessa nossa conversa de hoje. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Já de partido, lhe agradeço aí pela sua disponibilidade. A gente sabe como é difícil parar no dia de hoje, né, para fazer uma entrevista É como essa. verdade. Mas agradeço muito. Eu que lhe agradeço pelo convite, porque para mim isso é um momento de muito aprendizado, sabe? Eu acho incrível. Então, eu que agradeço. Legal, legal. Bom, para quem não sabe ainda, aqui são entrevistas que eu faço com alunos meus, alunos que passaram pelo método de gestão 365, para que a gente aqui consiga inspirar outros empresários com a trajetória desses alunos. Esses alunos são todos empresários, para que as pessoas que ouçam, os empresários que ouçam depois dessa entrevista, consigam aprender muito com o que a gente vai ouvir aqui, nessa nossa conversa de hoje, e consigam também se inspirar. O empresário muitas vezes acha que ele não consegue ir tão longe, que para crescer muito ele precisa de talentos extraordinários, ele precisa ser uma pessoa com QI acima da média, e o que eu mostro nas entrevistas é que nós, seres humanos normais, porque eu me considero um ser humano normal também, um empresário normal, né? Conseguimos também É. desde que a gente aplique o método. Então, aqui, essa nossa conversa tem esse objetivo. Isso é Então, importante, né? Muito importante, né? Assim, essa troca, porque aí a gente compartilha experiências e, como você disse aí, você vê que você consegue, né? Que você vê outras pessoas e se inspira nelas. exatamente, Mirella, exatamente. E você, para mim, é um aluno especial, porque você é muito jovem como empresária, né? Você vai falar um pouco sobre a sua empresa e já conseguiu resultados, já passou por alguma dificuldade, nós sabemos, né? Faz parte da Sim, vida de todo mundo que tem empresa. Quem fala que não passou por dificuldade está escondendo ali os bastidores, né? E quando a gente é não fala dos verdade. nossos bastidores, a gente não ensina outras pessoas a não cometer os mesmos erros, né? Então, você é uma aluna muito especial, né? Porque tem uma trajetória realmente muito interessante, é uma trajetória muito rica quando se fala de empresária jovem, né? E jovem não só jovem de idade, mas jovem também pelo tempo de empresa. Como é que você conheceu o método? Como é que você me conheceu? E como é que você conheceu esse método de gestão 365? Como é que isso começou? Como é que você se tornou minha aluna um dia, né? Veja, eu fui assistir uma palestra aqui no centro da cidade. E você foi o palestrante, né? Eu estava começando a empresa, eu acho que eu tinha uns 6 meses de empresa, e fui assistir, e aquilo ali me chamou muita atenção. A questão do método, como você abordou, né? De que, como eu me identifiquei com várias passagens, né, na palestra. E aí eu lembro que você mandou uma entrevista, ou um questionário, né? Para a gente preencher e tal, eu preenchi. E aí, logo em seguida, você me mandou, acho que você me ligou, mandou alguma mensagem para a gente conversar. E a gente começou a ter uma conversa, e aquilo ali foi amadurecendo. E foi quando você me chamou para fazer o método, né? E a gente começou esse trabalho, que para mim foi riquíssimo. No meu dia a dia, eu me recordo de várias conversas que a gente teve, de vários pontos que a gente colocou, de várias conclusões que a gente teve, né, nas nossas conversas, né, quando você, nos nossos estudos, né, porque a gente leu o livro, a gente começou a aplicar isso no dia a dia, e então isso vem muito, muito claro, e assim, você precisa, não, porque no momento você tem que mudar tanta coisa que você fica, meu Deus, né? E aí, no dia a dia, você vai ajustando aqui, ajustando ali, e sempre o método está presente, porque a empresa ela é viva, né? Então, todo dia você está ajusta aqui, ajusta ali.
Então, o método realmente, na minha vida, né, mudou bastante, tanto na minha vida na empresa, como, logicamente, né, reflete na vida pessoal. Legal, legal, muito bom. Mirela, aproveitando então aí, pegando essa introdução, eu queria que você falasse um pouco aí de onde é que você está, né? De onde é que você está sediada hoje, onde é que você está falando, de que cidade você está falando, que é que você faz, né? O que é que sua empresa faz, e também que você contasse, assim, muito importante para os empresários que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, né? Que você fale um pouco assim, como é que isso começou, né? De onde é que vem essa história de você se tornar empresária? Como é que tem sido sua trajetória desde o momento que você abriu sua empresa até agora? Conta um pouco da tua história como empresária mesmo. Eu sou arquiteta de formação, né? E desde que eu era estudante de arquitetura, eu tinha uma vontade de abrir um negócio, né? Então, assim, isso veio na minha cabeça vários momentos da minha vida, eu ainda muito jovem, e só que aí a gente se forma, né? Começa a trabalhar e aquela história toda. E aí, há uns anos atrás, inclusive, um parêntese, quando eu era mais nova também, minha irmã mora nos Estados Unidos, e aí eu fiz um protótipo de uma empresa que era vender artesanato lá nos Estados Unidos. Então, eu fui atrás, fui em Correios, fiz um curso até de comércio exterior. Então, eu preparei, né, aí um projetozinho que não foi para frente. Mas, assim, eu sempre tive essa vontade de abrir meu negócio. E aí, há 4 anos atrás, eu tive essa oportunidade. Me ligaram oferecendo as esquadrias, né? E eu, assim, eu nem disse que eu sou de Recife, né? A minha empresa é a Ofen, e comecei aí com essa ideia das esquadrias, né? E aí foi uma coisa até meio de repente. Eu, assim, sempre quis um negócio, mas não sabia como, o que é que eu ia fazer. E como eu era arquiteta e sempre trabalhei como arquiteta um período da minha vida, depois eu trabalhei na parte comercial. E eu me identifiquei muito com essa parte comercial. Então, depois daí, meus empregos sempre foram na parte de gerência comercial. E, para mim, essa parte comercial de relacionamento, eu sempre gostei bastante. E aí, pronto, abri a empresa, né? Só que você não tem a dimensão do que é isso, de você abrir uma empresa. Então, eu achei que fosse, não, uma coisa muito mais simples, né? E abri em dezembro de 2017, né? Então, as esquadrias, né? Que eu trabalho com projeto, né? Hoje em dia, eu ampliei muito o meu mix, mas foi bem difícil o início, porque você entende que eu trabalhava na área comercial, sou arquiteta, mas não tinha uma série de outros predicados que o empresário ele precisa. E meu grande desafio foi essa parte administrativa financeira, né? Porque eu me via muito na parte comercial, mas tinha que dar conta de outras coisas, né? Que eu não tinha domínio. Então, para mim, foi assim um grande aprendizado, né? Foi assim muito sofrido, né? O início, aprendi muito e até hoje eu aprendo todo dia, né? Porque uma área está precisando de você em uma, então você se divide muito na parte de RH. Então, uma coisa muito engraçada também que acontece é que desde o início você percebe algumas questões, só que você não consegue aplicar aquilo ali, né? Eu me lembro que eu conversava muito com o Walter Deraldo a questão de gestão de pessoas, que a gente tinha que fazer reuniões, que não sei o quê. E eu dizia, mas eu não vou dar conta, eu não vou dar conta disso. E depois, com a maturidade do próprio negócio, você vai conseguindo colocar em prática coisas que você sempre soube que era importante, mas você nunca conseguiu fazer, porque a empresa, ela lhe toma de um jeito, né? E eu, como sou muito comercial, eu fico muito nessa área de atendimento ao cliente, sabe? Então, é um trabalho até de desprendimento também, de você querer enfrentar as outras áreas que você não tem domínio. Então, você não quer aquela área, por exemplo, a parte financeira, que é uma área importantíssima. Eu tinha uma pessoa que era do financeiro e eu resistia muito, mas como é importante, eu vejo hoje, como eu aprendi muito o financeiro, né? Então, é isso. Minha trajetória é essa. E estamos aqui, né? Legal, quer dizer, 2017, daqui a pouco você completa 4 anos aí de empresa, né? Exato. E Foi como, final de 2017, 2018, né? A gente começou efetivamente, né? Em 2018, vamos dizer.
Eu gravei mais a data de 2018 mesmo, que eu acho que começou mais para valer, não foi 2018? Foi 2017, a gente inaugurou a loja em 2017, em dezembro de 2017. Quer dizer, é uma empresa novíssima, né? Empresa É, recém-criada. Uma empresa feita para durar 200 anos. Então, o que a gente está falando de uma empresa que tem 3, 4 anos, né? Deus, não é, chegou nem na infância aí. recém-nascido. Recém-nascido, exatamente. Né? Muito legal. E me fale uma coisa, uma curiosidade aqui. Inclusive, eu não sabia dessa sua... Isso é novo para mim. Se você me contou, eu não lembrava, não, esse empreendimento, lá no início que você teve, Sim. né? É legal saber disso, quer dizer, já tinha ali então uma inclinação mesmo para essa área de empreendedorismo, né? Quantos anos você trabalhou, Mirela, no mercado de trabalho, assim, como na área comercial, como arquiteta? Quantos anos você, antes de abrir a empresa? Antes de abrir a empresa, eu trabalhei em torno de uns 14 anos em duas empresas na parte comercial. Antes, um pouco, eu fui até militar, né, do Exército. Eu trabalhei como arquiteta no Exército durante 3 anos. E depois eu fiquei nessas duas empresas na área comercial. Experiência grande, então, com vendas você tem, não é isso? Muito grande. Então, assim, eu usava a arquitetura, na verdade, para me facilitar nas vendas, né? E isso até hoje é uma coisa que me facilita muito. Eu ser arquiteta, né? Porque a gente trabalha muito com produtos para a construção civil, né? Esquadria, então você lida muito com planta, com engenheiro, com obra. Então, minha formação me dá muito essa condição, essa facilidade, né? Certamente isso lhe ajuda muito, né, como empreendedor, Sim, sim, sim. Me empresário. ajuda muito. Legal. Agora, minha pergunta é a seguinte: desde o momento que você abre a sua empresa, que você percebeu que era muito mais complexo e muito mais difícil de tocar, porque é comum também, como o empresário abre uma empresa achando que vai dar tudo certo, né? E claro, Sim, claro que a gente tem que ter essa visão otimista, mas tem que ter um método para fazer as coisas acontecerem, não dá para fazer tudo sim. de cabeça. Como é que foi o reflexo da empresa, no momento que você abre a sua empresa, como é que sua vida pessoal acontecia, quer dizer, que mudou na sua vida pessoal na medida em que você se tornou empresária? Ele mudou bastante, porque apesar de você, de certa forma, né, ter uma certa flexibilidade de horário, porque minhas empresas que eu trabalhei tinha muita questão de chegar na hora, sair na hora, né? E hoje você tem uma certa flexibilidade, mas assim, sua cabeça é 24 horas voltada para a sua empresa, né? E eu tenho 3 filhos pequenos, né? Sou separada. E meu ex-marido mora em Manaus, então eu sou mãe e pai, né? E eu cheguei ao ponto de morar com meus pais, porque realmente eu não estava dando conta de estar com meus filhos, né? De administrar a casa e administrar a empresa. A empresa realmente me demandou mais do que eu esperava, né? Então, eu fui morar com meus pais para que eu pudesse ter mais tranquilidade, né? E mais também liberdade de tocar a empresa. E, assim, acho que os primeiros anos eu, assim, trabalhei demais, sabe? Ainda trabalho bastante. Mas, assim, esse trabalho braçal que eu tive, de coisas que, eu, assim, que não estavam muito definidas, né? Então, aquilo ali, acho que vai me consumir até a questão de preocupação mesmo, né? Então, eu ficava sem dormir. Até hoje eu fico também sem dormir, mas eu acho que eu ficava mais. A angústia era maior, né? Hoje, com a experiência, a gente fica mais seguro em algumas questões. E uma coisa que eu tenho bem mais tranquilidade hoje é a questão da tomada de decisão. Inicialmente você tem muito medo de errar, você não tem muita condição até, né, de tomar uma decisão. Eu sempre me acho boa em tomar decisão, eu sou uma pessoa que postergo muito, eu penso rápido, mas eu tinha muita insegurança nas tomadas de decisão, né? E hoje em dia eu me sinto muito mais segura, né? Com mais informação, porque eu acho que a informação na empresa é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu hoje tenho, inicialmente você está construindo, né, as informações, eu não tinha assim nenhum histórico, né, para poder fazer comparativos. Hoje eu já tenho, né, históricos, eu tenho assim números que do semestre do ano passado, os meses que eu vendo mais, então não, era zero, né? Então isso lhe dava uma certa assim outra coisa também que eu estou aqui me autoelogiando, mas assim eu sei muito lidar com imprevisto. Eu me considero uma pessoa que na vida consigo lidar, mas assim, a empresa, ela é assim, inicialmente, ela é imprevisível demais. Então, você já vem hoje com toda uma bagagem enorme, né, que lhe dá mais condição de você tomar uma decisão mais assertiva.
vamos dizer assim, né? muito bom, interessantíssimo isso, quer dizer, é aquilo que você estava falando no início mesmo, né? Muito bom, muito bom. E me diga uma coisa, o que que foi assim, o divisor de águas? O que que ele levou? Você já contou um pouco na história que você me conheceu numa palestra, né? Que aquilo que eu falei lá fez muito sentido para você, mas o que que foi assim, né? O que que você, como é que eu pergunto isso? O que que foi decisivo para você, né, entrar aí nesse programa de capacitação do método de gestão 365? O que que você precisava ali resolver de problema maior, né, que estava incomodando muito? Sabe aquele negócio que ele deu um empurrão final? Que eu te pergunto isso, que às vezes o empresário fica em dúvida, ele já sabe que aquilo vai ajudar ele, aquela capacitação, aquele treinamento, mas tem alguma coisa ainda que está impedindo ele de fazer e tal. O que que ele destravou assim? Disse, não, tenho que resolver esse problema e estou vendo que ali eu Eu acho assim que foram duas questões. Na época que a gente se conheceu, eu estava saindo da sociedade. Não sei se você lembra, que aquilo ali estava me consumindo bastante. E a gente, numa das conversas, a gente conversou e alguma coisa você me falou sobre, não sei se foi realmente a sociedade, mas em relação à empresa, assim como um todo, que me despertou, que eu disse, eu tenho que resolver isso, assim, essa questão da sociedade. Eu me lembro que foi uma coisa que me chamou, assim, que eu fiquei me sentindo segura. E acho que eu sou muito assim de mergulhar nas coisas, assim, eu penso, mas não penso muito, né? E eu tive a segurança, não sei, eu senti em você, assim, uma luz para mim no momento, né? Eu tinha vários problemas, eu tinha problema de instalação na época, eu estava completamente perdida nessa questão, porque eu trabalho com a esquadria, o produto e o serviço, né? Então, eu estava, assim, completamente perdida nos processos, inclusive, também, e assim, encontrei em você aquela, assim, a salvação, assim, tipo, eu preciso disso, porque sem isso eu não vou conseguir ir para frente, né? Progredir de uma maneira correta, porque você pode achar que você está ali, mas você não está, né? Então, assim, eu acho que as conversas que a gente trocou antes de eu iniciar o método me deu esse clique, assim, peraí, eu estou vendo ali que e até alguma coisa que eu percebi que aquilo ali ia me ajudar muito no momento que eu estava, né? Eu tinha vários problemas, eu tinha vários problemas na altura, e acho que os dois foi essa questão da constituição da sociedade, que na época eu tive muito problema com isso, e a questão também do serviço que eu prestava, que eu tinha instalador, que eu tinha engenheiro, que aquilo ali me consumia, eu não estava conseguindo, assim, eu não estava vendo como resolver aquilo, eu não sabia como resolver, a verdade é essa, eu não sabia como, não via uma solução, e eu acho que nas nossas conversas você me mostrou algumas soluções, algumas coisas que para mim foram importantíssimas, sabe? E aí foi quando eu disse, não, eu preciso disso, assim, preciso muito. E foi quando a gente começou o trabalho, né? Legal, legal. E aí eu vou fazer uma pergunta que é parecida com essa, mas é diferente. Quer dizer, o que que quase fez você não entrar no treinamento? Porque a gente sabe, né? Todo treinamento tem investimento, não só financeiro, porque muitas vezes a gente não tem aquele dinheiro para investir num treinamento como esse, às vezes não tem também o tempo, às vezes tem o dinheiro, não tem, às vezes não tem nenhum dos dois, não É. tem nenhum tempo, nem tem um dinheiro. O que que ele... Quase a pergunta é a seguinte, porque isso é importante, Mirella, na medida em que algumas pessoas estão que nos ouvindo, às vezes tem algumas coisas que estão travando a pessoa de tomar uma decisão mais acertada. E o que eventualmente tinha uma vozinha dizendo talvez para você, não, não vá não, que não vai dar. O que que quase fez você Eu não... acho, eu acho que é o principal que não fez eu não ir, é exatamente eu ter contato com essa realidade da empresa. Então, assim, essa questão das empresas, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir acompanhar? Será que eu vou... Eu me lembro que você disse, não, a gente vai se encontrar, você fique uma semana, às vezes que a gente se encontrava, eu saía da loja para a gente ter a nossa reunião e tudo, e eu achava que eu não ia conseguir dar conta disso. Eu acho que o que mais o sentimento que eu disse, eu não vou conseguir dar conta, porque a loja me consumia tanto que eu ficava, parece que presa nela, colada, e eu não, durante o expediente eu saí, entendeu? Para não ter um momento de... Foi quando eu aprendi realmente a parar e fazer um pouco assim, de estudar estratégias, de estudar números, porque eu não tinha essa vivência, né? E aí eu aprendi, e até hoje, tem semanas, uma semana sim, uma não, eu saio da loja e vou para um café, e fico lá pensando, fazendo os números,
de uma maneira só, porque eu me lembro que eu acho que é isso que pegava um pouco para mim, eu acho, de eu enfrentar isso, né? Será que eu consigo ter esse momento? Eu acho que eu não vou conseguir, porque eram os clientes ligando, né? E eu não tinha essa desenvoltura de dizer, não, agora eu vou parar para fazer a gestão, sabe? Não que a gestão esteja assim ainda como eu quero, mas assim, eu comecei a ter essa disciplina. Eu tinha muito medo de não conseguir atingir essa disciplina de ter esse momento, né? Excelente, porque certamente essa é uma dificuldade que bate muito na cabeça dos empresários, é essa pergunta, bom, já entendi que isso aqui vai me ajudar muito, mas eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir achar, É, implantar esse... não tenho tempo. Como é que eu vou ter tempo? Não vou ter tempo, né? A gente já diz isso que não, já vem a cabeça da gente, né? E aí, Nossas limitações, nossos limitadores. E a gente não pode, a gente tem que realmente. E graças a Deus que eu fiz o curso, hoje, graças a Deus, porque eu sou muito, você me conhece, de me jogar nas coisas assim, mas graças a Deus que eu arrisquei, né? Eu disse, não, eu vou fazer, depois eu penso se eu vou dar conta, já vou fazer. eu lembro que às vezes a gente tinha algumas reuniões, você estava num café, eu lembro disso muito bem, né? É, Perto da sua empresa, não era? isso, lá em Boa Viagem, Boa exatamente. Viagem nessa época ainda. Exato. Hoje estamos no Poço da Panela, né? Já na Zona Norte, aqui de Recife. Legal, muito bom, muito bom. Bom, então, ainda nessa linha, minha outra pergunta para você é o seguinte: quais têm sido as maiores dificuldades, né? Quais foram? Quais foram? Eu acho que é melhor, porque o início é sempre mais difícil. Quais foram as maiores dificuldades ali para você implantar o método na sua empresa? Eu acho que a grande dificuldade é essa questão que eu falei anteriormente, que é a questão da disciplina, né? Você se envolve com muitos problemas, então você se torna, de vez em ser empresário, você torna bombeiro, né? Apagando os incêndios. Então, essa disciplina de você parar, de você analisar, de você fazer a gestão, que eu acho que é uma coisa fundamental, né? Você fazer a gestão. Essa disciplina, porque tudo na vida eu acho que corre na disciplina, né? Eu acho que isso contribuiu muito para mim, pelo menos, né? Para você ir conhecendo, você tendo os métodos, você primeiro abre sua mente, né? Você tem uma abertura, a empresa era assim, de repente você vê a empresa toda, né? Esse olhar do todo, porque eu acho que muitos empresários não têm a visão do todo, né? E às vezes não quer mesmo ter, porque sabe que vai enfrentar dificuldades. Então você não quer ter a visão do todo, porque aquilo ali vai pegar num ponto em você que você não quer mexer. Mas é preciso, né? Então, para mim, o método me abriu muito a cabeça de você ter esse olhar, né? Veja que coisa interessante você está falando aí que, né, talvez eu não tivesse ouvido ainda com essas palavras. Quer dizer, você acha que pode haver um certo receio, né, do empresário enxergar o todo e se amedrontar com o que ele tem que fazer, é isso? Exato, exato. Eu acho, porque eu fico pensando assim, gente que não tem. Eu tenho um amigo que é empresário também, que ele tem um sócio, que o sócio não é comercial, e ele quer que o sócio tenha desenvoltura. Então, assim, e o sócio não quer ser comercial. Então, para essa pessoa que não tem esse perfil, ir para uma área comercial é um desafio grande que vai incomodar bastante. Então, você não quer, né? Porque o ser humano tem essa questão de você estar tão bem no seu lugarzinho, tranquilinho, né? Eu mesmo que fiquei nessa parte comercial, que é de mim, né? Eu tenho essa questão dessa parte comercial grande, então, para mim é muito cômodo ficar no comercial, que é uma coisa que eu domino. Então, estou tranquila. Mas aí a minha questão foi o financeiro. Eu não queria olhar para esse financeiro. Para mim era uma coisa que eu odiava aquilo, né? Então, mas assim, como é preciso a gente enfrentar essas dificuldades, né? E o que me fez enfrentar não foi nada não, viu? Foi a necessidade, porque a pessoa que fazia meu financeiro, que é uma pessoa que me dava todo o apoio, ela pediu demissão em janeiro desse ano. E aí eu disse assim, bem, eu vou usar isso como oportunidade, que eu disse, mas não é possível que a gente fique em paz. Toda vez é uma coisa que acontece, um emprego, uma coisa que a gente não espera. Eu disse, mas assim, eu acho que isso foi para mim uma oportunidade de enfrentar a minha dificuldade, né? Então, eu acredito que uma pessoa que não tem o perfil comercial, um empresário, e ele tem que assumir esse lado comercial, que é importante, né? Ele resiste porque ele não tem essa habilidade, né? Quer dizer, ele não tem no momento, mas ele pode desenvolver, né?
Legal, 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 muito bom. E aí, Mirela, conte agora para a gente, acho que tem muita gente curiosa para saber aí, né, do desenrolar dessa história, quer dizer, uma vez você tendo vencido essas dificuldades iniciais que a gente falou e você tendo implantado o método, e a gente sabe que implantar o método é um processo, né? Quer dizer, Sim, sim, como você bem falou, a empresa muda toda hora, a gente está revendo isso isso. permanentemente. Mas qual foi a grande transformação quando você implanta o método de gestão 365? Que transformação maior você faz na sua empresa? Que ganhos você tem na sua empresa quando você implanta o método? Veja, eu acho que o ganho de todas as partes. Eu acho que é o ganho financeiro, é o ganho de tempo, né? É o ganho de qualidade de vida. Eu acho que são vários ganhos que você tem. Você não, o método, como ele abrange a empresa como um todo, né? E a empresa está, vamos dizer assim, é uma consequência para a sua vida pessoal, porque eu acho que é uma coisa interliga na outra, né? Então, os ganhos são vários, né? Eu acho que é, é um ganho de saúde mesmo, saúde mental, sabe? Eu posso dizer assim. Porque, fora o financeiro, logicamente, que eu acho que é uma consequência de todo um trabalho, né? Essa questão que, para mim, também foi muito importante, esse olhar para os números, né? Então, esse ganho dos números, eu acho que é informação, e você, para tomar decisão, você precisa de informação, né? Você ganha informação, você ganha uma série de questões para que a coisa flua de uma maneira mais fluida mesmo, né? Sem muito entraves. Apesar de que, né, como a gente falou, a empresa ela tem vida, então você não conta com uma coisa, de repente acontece, depois... então você tem que ir se adaptando, né, a tudo que acontece, né, a todos os imprevistos que acontecem na empresa. Quais foram os ganhos, Mirella, em termos de faturamento, lucratividade? Eu sei que é sempre mais difícil falar em lucratividade, mas faturamento talvez seja mais fácil. Veja, a gente vem numa crescente, né, de faturamento. A gente teve um crescimento de 2019 para 2020 em torno de uns 15%. Né? 2020, 2018, vamos voltando, 2018, 2019, na faixa de 16, 17%, e 2019, 2020, na faixa de 15%. Né? E a gente já percebe que esses 5 meses de maio, né? Agora de 2021, aliás, os 5 primeiros meses, não vou contar muito 2020, porque 2020, exatamente no primeiro semestre, os 5 primeiros meses de 2020 foram muito conturbados por conta da Covid, né? Da pandemia, mas assim, a gente teve um ganho em torno de 30% no faturamento desses 5 primeiros meses do ano, né? De janeiro a maio. Uma coisa que a gente conseguiu em 2021 foi, a gente tinha números muito baixos de faturamento no início do ano, e a gente conseguiu aí números fantásticos, e a gente desmistificou janeiro e fevereiro, que eram meses que para a gente eram, assim, muito complicados. Assim, rompi o ano pensando em janeiro e fevereiro, que eu tinha que ter estratégia para poder conseguir ter bons números. E a gente desmistificou isso agora. Em janeiro foi muito bom o resultado, não é? Então, foi esse, assim, nossa curva de crescimento. Então, assim, a gente vê que é muito bom a gente ver que está crescendo, né? Excelente. De novo, a gente está falando de uma empresa jovem, estamos falando de 2020, um ano terrível, né, para todo mundo. Terrível. Quer dizer, você crescer 16, 17, 15% numa época como essa, é muito difícil, né? Não é fácil, não. É um mérito enorme, viu? Enorme. E me fale uma coisa em relação a uma outra curiosidade aqui, e que essas coisas estão muito interligadas. Quer dizer, o desempenho da nossa empresa e nossa própria vida pessoal está muito interligada com a maneira com que a gente gerencia os nossos colaboradores, nossos funcionários, né? Se a gente não tiver Sim, bons funcionários, a nossa vida vira literalmente um inferno. E a recíproca é sim. verdadeira. Se nós tivermos bons funcionários, a gente tem uma vida muito melhor. O que o método lhe trouxe aí de ganhos quando se fala da gestão dos seus colaboradores, seus funcionários? Veja, eu acho que, primeiramente, essa questão que eu aprendi muito a fazer a gestão, né? Que antigamente eu não tinha vamos dizer assim, eu vou falar nova de disciplina, né? Ou, assim, o entendimento da importância de exercer um papel de gestão, né?
que é como a gente sempre conversa, que o empresário ele quer ser tudo, né, da empresa. Ele é financeiro, ele é marketing, ele é comercial, ele resolve problema, ele é tudo, né? Ele está em vários... E você se colocar na sua caixinha que eu digo, no seu exercer o que é importante para a empresa, que é a gestão, né? Então, eu acho que eu consigo, hoje em dia, identificar, né, nas minhas funcionárias, né, nos meus funcionários, assim, vamos dizer assim, qualidades ou que elas consigam desenvolver mais ou não, né? E mesmo assim, é uma coisa que eu acho que essa parte de equipe também é uma coisa viva. Você está sempre observando, sempre mexendo muito, até na parte de processos, né? Então, eu achei muito rica essa questão de você estar... Eu hoje planilho tudo, né? Então, a gente planilha, faz a gestão de carteira de orçamento, a gente faz a gestão do agendamento da semana, que eu trabalho muito com obra, né? A gestão dos números das obras. Então, eu acho que isso me ajudou com os funcionários também, né? Da gente ter essa organização. O difícil é a questão da disciplina, né? Porque a gente cria toda a metodologia e às vezes é difícil a pessoa, os funcionários mesmo, cumprir, né? Cumprirem aquilo que está previsto, né? Porque facilita, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, essa questão de você exercer a gestão, porque o funcionário, hoje mesmo eu estou com uma questão, porque eu tinha uma supervisora de obra que estava, assim, muito boa. Aí já é a segunda, vamos dizer, o segundo imprevisto do ano, né? Em abril, ela foi chamada para outra empresa lá em Maceió, né, em Alagoas, que era muito da área dela, né? Que ela é engenheira ambiental. E aí ela foi embora. Então, assim, aí você sempre se pega, então vamos reorganizar a equipe, né? E é que essa questão também da importância de treinamento, sabe? De você estar treinando, estar acompanhando. Eu acho que isso é uma coisa também que o método fala muito, essa questão de treinamento, sabe? Que eu acho que também é muito importante. Você se acha hoje com uma capacidade maior assim, de lidar com essa coisa de saída de pessoas, né? Porque toda empresa é isso, toda empresa lida o tempo inteiro com pessoas que saem e entram, isso é natural, né? A gente não quer que os nossos talentos saiam, mas eles saem porque querem outras coisas na vida deles. Mas aí é que está, nessa hora a gente precisa ter desenvolvido uma capacidade de gerenciar os colaboradores a ponto de ir buscar outro mercado, treinar, Isso, colocar ele para fazer tão bem aquilo que outra pessoa faria. exatamente. Como é que você está em relação a isso, essa habilidade de gerenciar e substituir novos colaboradores, trazer pessoas novas em relação a antes? Eu acho assim que hoje, como assim, outras coisas, eu acho que eu tenho muito mais segurança e muito mais condição de fazer uma coisa menos que eu sofra menos, né? Porque eu acho que quando você tem uma pessoa que você já está acostumado a trabalhar, já conhece, que tem essa fluidez de tudo, já liga. Então você vê, a pessoa vai embora, você, né? Eu para me recuperar, eu tinha assim vários, né? Mas assim, hoje em dia eu estou tendo mais essa habilidade mesmo de agilizar a coisa, né? De vamos ser bem prática aqui nesse sentido, né? E buscar profissionais, né? E treinar o profissional e não ficar muito, porque eu também sou muito apegada, né? Assim, às pessoas e aí você acha que pronto, você não vou conseguir encontrar uma pessoa igual. Você já tem essa, mas eu acho que até as saídas faz você refletir sobre várias questões, né? Até você ver coisas que você não estava vendo e você começa a perceber. Mas isso aqui não estava realmente bom assim. É o momento que lhe força a parar e você começar a ver, porque você acaba no costume, né? Você vai ali, a pessoa já está acostumada, mas às vezes aquilo ali está lhe chamando, né? Para você realmente rever algum processo que não estava legal, ou até mesmo você refletir se a pessoa estava realmente no local que é o melhor, né? Para você ver essa saída mesmo dessa minha supervisora de obras, me fez já olhar, ter vários olhares para a equipe como um todo, né? Aí você vai ver a necessidade de colocar uma pessoa mais em um canto, de tirar uma pessoa daqui, relocar ela para outro canto e chamar uma para cá. Eu digo assim, é sempre um joguinho de xadrez, né? A gente vai e testando, né? Testando as habilidades, né? E vendo. Eu tenho uma pessoa no comercial que ela é muito boa técnica, né? Ela é arquiteta também, uma pessoa muito, muito boa. Ela se
via por tudo, aqui ela fazia orçamento, ela fazia medição de obra, ela é super desenrolada. E ela tem, né? Ela tem um pouco de dificuldade de vender, e ela era comercial. E aí, com a saída da supervisora, eu disse, vem cá, você vai ficar agora nesse lugar, vamos ver. Ela ficou super feliz. Então, eu já tirei ela, botei ela na supervisão de obra, e comecei a delegar coisas a ela que eu tenho certeza que ela tem condições de fazer, né? Aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas acredito que vai dar certo, porque ela é uma pessoa muito técnica, então ela vai ficar supervisionando, né, as obras. Eu estou com mais uma pessoa que fica na parte de obra, e aí ela vai supervisionar todo o processo, né? Legal. Você está com quantos Toda a gestão. funcionários hoje, Mirella? Olha, eu tenho 5 funcionários hoje. Muito bom, muito bom. Mais os instaladores, que eu estou terceirizando agora, os instaladores, sabe? Que era uma dor de cabeça enorme, mas agora eu estou terceirizando. E aí a gente está também refinando os processos, porque é uma coisa que também acho interessante, que a gente cria o processo. Né? Aí é o primeiro passo, né? Você cria o processo, lindo ali no papel, né? O segundo desafio é você botar em prática esse processo. E é tempo, né? Então, e aí acontece um problema, aí você diz, porque não está fazendo o processo. E com o tempo você vai refinando esses processos, você vai, né? E o que eu acho bem legal é isso, né? Eu até hoje eu tive uma reunião e a gente começou a fazer exatamente, né? Ver necessidades e vamos pegar um processo aqui, vamos botar mais esse aqui. Então, eu acho bem legal isso, né? De você hoje ver que uma parte do que você criou de processo está sendo feita, né? Que é a questão como é importante esse acompanhamento, né? Então, hoje eu estou tendo mais condição que eu não tinha antes de acompanhar realmente, que eu acho que é o papel do gestor, cobrar, né? Eu me lembro que você me disse uma vez assim, não, se a reunião for tudo bem, então não prestou. Tem que ter uma reunião que tenha muita, né? E, então é isso mesmo, né? De a gente ir aperfeiçoando, né? E fazendo com que as pessoas comprem a ideia e façam, né? Legal, legal. Engraçado não, né? Bom lhe ouvir para saber que você também tem evoluído muito com essa parte de processo, que eu lembro que isso no início que você também não tinha esse processo definido. Não, isso para mim era, nem sei lhe dizer, assim, era uma coisa negra, assim, que eu não conseguia ver como é que era o processo. Hoje em dia eu estou muito mais familiarizada com os processos, né? E eu criei todos, viu? Até na época que a gente fez a mentoria, foi tudo criado. Aí outro dia eu disse, eu vou rever os processos esse ano, né? Vamos dar uma enxugada aqui, né? E eu disse, tem tudo feito, minha gente. Aqui, ó, tá vendo? Tá tudo feito. Todos os processos desenhados, né? Eu me lembro que você dizia muito, desenhar processo. Eu fazia, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? De desenhar processo. Eu não tinha essa coisa de que eu acho que, para mim, foi um desafio, também um ganho, como você falou aí, é de você realmente fazer o desenho, que eu digo assim, do que você pensa, essa coisa de trazer o que está na sua cabeça para o papel, né? Para a realidade. Então, para mim foi um grande desafio também isso, que hoje eu estou conseguindo fazer isso, trazer da minha cabeça para... E aí vem a questão também dos nossos limitadores, assim, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu jamais vou fazer uma planilha de Excel e com processo, para mim isso ali era grego, assim. Imagine, eu não ia. E hoje em dia, eu estou fazendo, né? Eu estou determinando os processos, porque você, com a vivência, vai vendo as necessidades, né? E aqui, como todo empresário, a gente vive em todos os momentos, né? Então, a gente vê a necessidade, a gente tem essa... que eu acho que diferencia o empresário exatamente, a gente vê, né? Eu acho que a gente aprende e também já nasce com isso, eu acho, quem é empresário, né? De você ter essa visão, além do alcance, que eu me lembro quando a gente abriu a empresa, tinha coisa que eu dizia, não, mas isso aqui tem uma coisa errada, eu não sabia dizer o que era. Mas isso aqui não está bem. Sempre quando eu investigar, não estava bem. Né? Então, você tem esse feeling, vamos dizer assim, um feeling, que aquilo ali... E aí você vai, né, aprimorando, refinando isso, tendo um olhar, vai desenvolvendo, né? E aí você vai tendo, assim, um olho mais apurado, um olhar mais apurado, um olhar mais... Então, eu acho isso bem legal. E o método, né, Maria? Dá um passo a passo também, diz o que você tem. Isso, o método, eu me lembro que eu tenho aquela planilhinha que a gente fez que tem o método isso, veja aqui, o método, né? Aí você vai vendo cada... E para essa visão que eu acho muito legal, né, de você ver.
e com o passo a passo, você vai... Eu acho que todo mundo de início tem uma certa rejeição por conta de você vai ter que fazer aquilo ali, né? Tem que fazer, tem que fazer reunião, tem que fazer não sei o que lá, tem que... E aí você fica nessa coisa, você não querer fazer, mas de como isso é importante, né? De como é fundamental para você ter um crescimento. Legal. Eu quero lhe dizer que, falando com você sobre colaboradores, estou tendo uma surpresa super agradável, viu? Porque você está falando assim sobre essa dificuldade de sair uma pessoa-chave na empresa de maneira muito mais leve do que você falava com muito mais, Sim. né, muito mais aperreio, né, muito mais preocupação. Agora é como se você reconhece que é um problema, mas você não fica tão ansiosa para resolver como você ficava antes. É um ganho gigantesco isso na nossa vida, né, Mirela? Enorme. É enorme, enorme. Porque eu acho que tudo é essa questão também de você. E assim, eu digo assim, a gente não tem mais nem tempo de ficar. É resolver. Amanhã já resolve. Então a gente tem que ter essa proatividade, porque se deixar, você vai, né? E não pode. Legal, muito bom. Mirela, me fale uma coisa, outra importante agora, que é o seguinte: o empresário do seu tamanho, né? 5 funcionários, 6, quer dizer, eu sempre gosto de fazer essa separação, quer dizer, quem começa a ter mais, a partir de 5 funcionários, já tem uma vida diferente do que ele tinha quando tinha um funcionário, né? A vida Sim. já começa a tomar uma dimensão e um corpo bem diferente. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que o método mudou? O que é a implementação do método, quer dizer, essa evolução que você teve com gestão, mudou na sua vida pessoal? Como é que era a sua vida pessoal antes, e, né, quando você começou a empresa, e como é que ela ficou, né, quando você começa a implementar o método, em relação a tempo, em relação à cabeça, em relação a dormir, sei lá. Eu acho assim que essa questão para mim do tempo, né? Em primeiro lugar, que eu não tinha tempo para nem respirar, assim. A sensação, acho que pior, né? Que você não tinha tempo. De repente você até tinha. Mas, assim, uma sensação de que você estava ali e não saía daquilo ali, e não saía daquilo ali, e era aquela coisa ali consumindo que você não tinha tempo para nada. E hoje, e aí eu acho que isso tudo angustia muito você, né? Então você fica a sua vida pessoal até um pouco afetada com essas angústias, né? E hoje em dia eu acho que eu consigo, com o número de funcionários que eu tenho hoje, ter uma tranquilidade maior, né? Para que eu faça coisas mais importantes, né? Porque antes eu acho que eu era consumida com a questão do bombeiro, né? Ter apagar incêndio, que hoje você tem. Eu acho que a qualidade da sua vida é outra. Você já fica muito mais tranquila com que a loja está funcionando sem você, porque o sentimento que eu tinha que eu não podia sair da loja porque não ia funcionar, porque então isso aí você já vai tendo esse ganho de tranquilidade mesmo, sabe? E com a, é, com a vivência do método, aí isso cada vez mais vai se encaixando, né? A gente vai se encaixando. E aí você começa a dizer, eu nunca pensei que eu ia ter até uma coisa mais tranquila, né? Você acha que você nunca vai ter. Que assim, na época eu não podia pegar meus filhos no colégio, era um negócio tão assim. Eu acho que era até mais a cabeça da gente do que propriamente dito. Então, assim, quando você começa o método e aquela coisa começa a se encaixar, as coisas começam a se encaixar. Agora, tudo é uma questão de também você deixar o tempo, porque o que angustia muito, que hoje eu tenho isso para mim também, é que você tem que amanhã fazer. Não, e a coisa vai se encaixando, né? Você, com a atualização do meta, a coisa vai se encaixando, e aí a coisa vai ficando mais fluida, né? E você vai tendo mais condição de ter uma vida, né? Uma vida Qual é a idade do teu mais menino? tranquila. Teus meninos são... A mais velha tem 11, a do meio tem 9 e Guilherme, que é o menor, tem 7. É uma escadinha. Quer dizer, se o empresário não tiver uma vida, se a vida da empresa dele for um caos, ele não consegue dar assistência nenhuma para a família, né? Não, não. E assim, hoje em dia eu consigo, por exemplo, levar meus meninos no shopping, uma sexta-feira de tardezinha, coisa que para mim era humanamente impossível nem pensar, porque se eu pensava me dava logo angústia, sabe? Eu nunca vou poder. Então, hoje em dia você, logicamente, você, final de semana você trabalha, você tá o tempo todo, né, nessa coisa, então você fica, acho que lhe dá uma certa tranquilidade, né? Você se permite até mais ter uma tranquilidade.
E isso realmente é muito importante, viu? Até para você melhorar os processos, melhorar, né? Usar sua criatividade. Para a sua empresa é muito melhor. Exatamente, exatamente. Eu lembro da gente fazendo também reuniões, seus meninos o tempo todo em volta, né? Eu lembro. É. Slide aqui e tal. Legal, muito bom. Miranda, deixa eu, já estamos aqui quase que nos encaminhando para o final dessa entrevista, que está excelente. O meu aprendizado aqui está gigantesco para quem vai nos ouvir, né? E está sendo realmente muito prazeroso para mim aqui saber a evolução que você teve com o método. Mas eu tenho uma pergunta que é assim, eu sempre faço, que é a seguinte: o que você teve de benefícios com o método que foi algo inesperado, né? Que você já falou que quando você entrou no método, tinha algumas coisas já na sua vida que você achava que você podia resolver. Mas teve alguma coisa assim que aconteceu depois da aplicação do método que você não esperava? Meu Deus, nem esperava que isso aqui acontecesse? Eu acho que uma coisa assim que para mim foi inesperado, porque eu me lembro que inicialmente a gente falava do método, né, da questão da gestão financeira e tarará. Olhei ali naquele momento, para mim, aquilo ali era uma coisa tão obscura, eu acho que de todas a mais obscura. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que eu jamais conseguiria entender coisas elementares do financeiro. Então, eu ficava, você me falava muito, olha, que a importância da gestão financeira, o que é que eu me lembro da questão do fluxo de caixa. A gente fez até um curso depois, paralelo, sobre a questão financeira, não foi? A gente trocou as ideias, a gente tinha um grupo, né, de empresários e tudo. Mas, assim, até naquele momento, eu dizia assim, não, mas eu não vou entender. E aí você vai pegando, vai vendo a experiência de um, vai trocando, vai vendo, vai aplicando o método. Eu me lembro que você dizia assim para mim, você tem que todo dia ver o caixa, né? E eu disse assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Muita coisa que a gente viu no curso e no método também, eu dizia, eu não vou conseguir fazer isso, não vou. Então, hoje em dia, quando eu me pego vendo, né, fechando caixa, abrindo caixa, olhando o fluxo de caixa, definindo, né, até coisas elementares, assim, que para mim foi uma coisa que, eu vou dizer, inesperada, né? Eu tive, assim, hoje em dia eu digo, mas meu Deus, eu estou fazendo isso, não estou acreditando que sou eu. Porque eu tinha um verdadeiro horror, pavor, não sei nem que palavra eu lhe digo. Minha cabeça dava um nó, assim. Uma coisa assim que eu até... Alguma coisa estranha que eu não conseguia entender o que era um fluxo. Para mim era uma coisa assim tão grego, tão... Veja, né? E hoje em dia, eu me lembro que várias conversas que a gente teve, e aí às vezes eu vou nas minhas anotações e trago muito assim para o dia de hoje, né? Eu volto. E aí eu vejo, meu Deus, olha isso aqui tudinho que estava previsto no método, eu estou fazendo agora, né? Que aquilo ali eu sabia que tinha que fazer, né? E a gente fica aquela coisa, né? Você tem que enfrentar. E aí você faz, e você, para mim, foi assim, inesperado isso, sabe? Esse desafio, né? E eu me lembro demais você falando sobre essa questão do financeira, né? E aí me volta muito isso, né? Me volta muito porque você vai enfrentando, né, as dificuldades e vai conseguindo. É uma coisa que eu acho que foi muito legal. Muito bom. Para quem está nos ouvindo aí, é importantíssimo isso, saber que a gente tem algumas crenças que podem nos atrapalhar, né, Miranda? Isso, e como, viu? Talvez isso é uma coisa que, assim, eu vejo em muitas pessoas, que você tem uma crença que você não, você bota na sua cabeça que aquilo ali você não vai, que não consegue, que você não tem jeito, que você não tem habilidade, que você não tem... Então é só... E aí, de repente, você, se você abrir um pouco, você vai e você consegue. Legal. Quer dizer, pelo que eu estou lhe ouvindo, o seu sentimento hoje é que seu negócio está bem mais, quer dizer, está muito mais bem administrado do que antes, né? Quando você começou. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é crescente, né? Você vai, aí é como acontece, né? Você é uma pessoa, você se desmancha, depois você vai se construindo de novo, e aí vai melhorando aqui, vai vendo aqui, e aí o mundo, o mercado, vai tudo mudando, né? Tudo vai girando. E uma coisa que eu me lembrei também, que você me dizia muito,
eu também, com as minhas, né, as crenças limitadoras, que era a questão dos outros produtos, né? Depois eu vou lhe mostrar, depois com calma, o número que a gente está dos outros produtos e o crescimento que a gente teve. Apesar de ainda ser muito voltada para a questão das esquadrias, e você me dizia muito isso, né? Várias conversas que a gente teve, que seria uma estratégia e tal, com a aplicação do método, com tudo. E aí eu vejo que eu tive também esse ganho, né? De ter um crescimento com o mix de produtos que hoje eu tenho, né? Que eu praticamente tripliquei, eu acho, o número de produtos que eu tenho hoje. Da época que a gente fez, né? Como era só um ensaio ali, né? E aí eu tive um crescimento que a gente chegou a exatamente essa estratégia, né? De montar essa estratégia, de a conclusão. Isso, eu acho que para mim também foi fantástico no método, foi a abertura também de você entender muito o seu negócio, porque eu acho que a gente às vezes abre o negócio, aí vem os problemas, vem a gente no incêndio lá, apagando os fogos, e não para pensar e entender, né, qual é a demanda que a gente tem, né? Então, tudo isso para mim hoje foi muito importante. Legal, muito bom. Vamos marcar, basta você dizer que a gente marca, né? Vamos marcar, com certeza. Mirela, a última pergunta, então, que é a seguinte, quer dizer, uma pergunta importante também. O que você hoje, quer dizer, você que sabe hoje o que você sabe, quando se fala de gestão, né? Você não sabia isso quando havia empresa, você sabe hoje, a aplicação do método. Que conselhos você daria para um empresário como você, que eu digo não necessariamente que faz o que você faz no seu setor, um empresário ou empresário como você, o que você diria para eles? Que conselho você daria para eles? Faça o método de gestão 365, porque realmente vale demais a pena. Eu acho que tem coisas na vida que você precisa ter. Tem a questão, como você falou inicialmente, a pessoa fica pensando, mas é um investimento. Olha, é um ganho, assim, absurdo, sabe? Assim, não sei nem, assim, vamos dizer assim, materializar isso, mas o ganho realmente é absurdo, em todos os sentidos, sabe? Você muda o seu olhar. E para o negócio, isso é fundamental. Você ter esse olhar para cada pedaço, porque a empresa é feita de vários pedaços, né? Então, eu acho que a gente tem assim a cultura de sempre estar olhando uma coisa, né? Sempre, mas assim, ela está toda interligada. É aquela questão que você fala também da rachadura, né? Que você tem que estar sempre observando. Então, o método dá essa condição a você. Dá muito aprendizado, muito mesmo. Então, eu aconselho todo mundo a até se dar, né, essa oportunidade de conhecer o método e aplicar, né? Porque a gente tem que aplicar, porque não adianta você ter, né, e não aplicar. E aplicar, que aí eu acho que é um caminho para o sucesso, né? Legal, Mirela. Muito bom, viu? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua generosidade. A palavra é essa, viu? Porque você se doou hoje, né? Passando essas informações aqui para outras pessoas que vão lhe ouvir. Você não imagina, Mirela, como essas entrevistas, quer dizer, você já deve imaginar, como essas entrevistas inspiram outras pessoas. Eu recebo feedbacks de outros empresários o tempo todo, porque uma coisa é eles me ouvirem, outra coisa é eles ouvirem uma pessoa que passou pela transformação, né? Exato. Eu acho impressionante como vocês têm um papel hoje de... Eu sempre disse isso para vocês, né? Quando vocês dominarem o método que dominam hoje, vocês vão poder agora falar sobre ele e transformar a vida de outros empresários. Então, mais uma vez, agradeço muito, viu, pela sua disponibilidade. Eu, mais uma vez, lhe digo que eu que lhe agradeço pela dupla oportunidade de estar com você aqui nesse papo super gostoso, porque eu que não gosto muito de câmeras, com você me sinto super à vontade. Então, agradeço muito a gente ter conversado, né? E agradeço também a oportunidade de estar ajudando outras pessoas, porque você ser empresário não é fácil, é um desafio constante, né? A hora você chega assim e faz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Normalmente que você está no desespero, né? Mas quando você para pensar, você vê assim o quanto de ganho, seja quantos ganhos a gente falou aqui hoje, né? Que a gente teve de aprendizado, de pessoal mesmo, né? De desafios vencidos. Então,
é uma oportunidade realmente de estar compartilhando, né, com as pessoas, né, quem vai nos escutar, a minha experiência. Legal, Mirela. Obrigadão, viu? Viu? Que é isso. Tchau. Abraço grande. É. Tchau.